Há uma pergunta que todos nós já fizemos: estamos sozinhos neste universo? Bem, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento em constante crescimento, ainda não temos uma resposta definitiva para essa pergunta. Agora, aqui estão 5 indícios de que nós, humanos, não estamos sozinhos. A conexão entre o Antigo Egito e os extraterrestres tem sido discutida há muito tempo, e todos estamos familiarizados com as especulações sobre intervenção alienígena quando se trata do design e construção das pirâmides egípcias. Mas, independentemente de você acreditar nessa teoria ou não, há uma coisa que as pessoas afirmam mostrar fortes sinais de que os alienígenas visitaram a Terra naquela época: os hieróglifos egípcios. Os hieróglifos são caracteres literários em uma forma simbólica de escrita alfabética, e um dos hieróglifos mais interessantes que muitos dizem ter ligações com extraterrestres é o chamado helicóptero de Abidos, com cerca de 2 a 3 mil anos de idade. Ele foi encontrado em um antigo templo construído por Seti e seu filho Ramsés II, em Abidos, Egito. Agora, olhando para ele, qual é a primeira coisa que você nota? Bem, não há como negar que isso se parece com um helicóptero, isso se parece com algum tipo de barco ou iate, isso se parece com um navio de algum tipo, e aquilo parece ser o que muitos dizem ser uma nave espacial ou um planador futurista. Esse hieróglifo foi encontrado em uma laje de pedra que estava sustentando o teto. Estudaram e concluíram que era nada mais do que uma ilusão acidental causada pela sobreposição de hieróglifos, onde o gesso havia sido aplicado sobre a pedra para substituir a escrita original. E foi isso, acabou, não se falou mais sobre o assunto. Alguns pesquisadores dizem que há muito mais nisso. Eles concluíram que se os egípcios quisessem sobrepor alguma escrita existente, eles simplesmente substituiriam a pedra calcária. Acredita-se que os hieróglifos teriam sido gravados no chão e depois elevados para a posição final. Então, se fosse necessário fazer alguma alteração, os pesquisadores dizem que eles poderiam simplesmente substituir o bloco e não precisariam aplicar gesso novamente. E então há aqueles que não acreditam que isso tenha algo a ver com tecnologia antiga. Eles dizem que se houvesse veículos como os que se acredita serem mostrados, certamente haveria muito mais evidências deles e não apenas em uma única inscrição. E você, o que acha desses hieróglifos misteriosos? Eles são uma prova de que os alienígenas visitaram o Egito Antigo, ou não passam de uma coincidência? Há astronautas. Sempre é fascinante quando um astronauta discute a existência de alienígenas, porque se alguém tem mais chances de ver um ser extraterrestre, são os astronautas que se aventuram no espaço. Agora, o boato é que, se um astronauta testemunha um OVNI ou um ser extraterrestre, ele não pode relatar isso à imprensa, mas isso não os impediu, pois ao longo dos anos muitos astronautas relataram encontros com alienígenas. Em junho de 1965, quando os astronautas Ed White e James M. DeWitt estavam passando sobre o Havaí em uma espaçonave Gemini, eles dizem que testemunharam um objeto metálico de aparência estranha com braços longos saindo dele. M. DeWitt tirou fotos, mas disse que elas não capturaram adequadamente o que ele podia ver devido ao brilho e à janela suja. O boato é que ele também gravou um vídeo, mas este nunca foi divulgado. M. DeWitt disse que alguns promotores de OVNIs exageraram a história, mas os desacreditadores também a subestimaram. Outro avistamento por astronautas ocorreu em dezembro do mesmo ano, com a Gemini. Astronautas James Lovell e Frank Borman avistaram uma espaçonave não identificada a certa distância de sua cápsula. O centro de controle Gemini disse a ele que estava vendo o último estágio do próprio foguete impulsionador, mas Frank confirmou que ele podia ver o foguete impulsionador e que o objeto não identificado era algo completamente diferente, mas o que exatamente era um mistério. Agora, quer você acredite ou não que o pouso na Lua de Buzz Aldrin e Neil Armstrong foi uma farsa, ambos aparentemente relataram que os alienígenas têm uma base na Lua e foram instruídos a sair e ficar longe. Segundo relatos não confirmados, tanto Neil quanto Buzz avistaram OVNIs logo após pousarem na Lua em 21 de julho de 1969. De acordo com o ex-funcionário da NASA, Otto Binder, radioamadores não identificados com suas próprias instalações de recepção VHF, que contornavam os canais de transmissão da NASA, captaram as seguintes conversas: o que foi isso? O que diabos foi isso? É tudo o que quero saber, o que está lá? Essas coisas são enormes, senhor, enormes. Meu Deus, você não acreditaria. Estou lhe dizendo, existem outras espaçonaves lá fora, alinhadas no lado distante da borda da cratera, na Lua, nos observando. De acordo com um oficial naval aposentado e pesquisador russo de OVNIs, Neil Armstrong transmitiu a mensagem ao controle da missão de que 2 objetos misteriosos e grandes os estavam observando depois de pousarem, mas a mensagem foi censurada e nunca foi ouvida pelo público.
Encobrimentos da NASA. O fato de a NASA esconder informações do público levou muitos a acreditar que eles têm conhecimento da existência de vida alienígena. Um dos casos mais comentados de encobrimento da NASA vem do Dr. Edgar Mitchell, que fez parte da missão espacial Apollo 14 em 1971 e passou 33 horas na Lua durante suas 2 missões lunares. Dr. Mitchell disse que estava ciente de várias visitas de OVNIs ao longo de sua carreira, mas cada uma delas foi encoberta. Ele afirmou que funcionários da agência espacial descreveram os alienígenas como pequenas pessoas que nos parecem estranhas. Dr. Mitchell declarou que sua tecnologia é muito mais avançada do que a nossa e que se eles fossem hostis, já teríamos desaparecido. Ele também afirmou que o suposto acidente alienígena de Roswell em 1947 era real e que a razão pela qual foi encoberto era porque os Estados Unidos não queriam que a União Soviética soubesse da tecnologia da nave e eles não sabiam se o suposto ser alienígena era hostil ou não. Supostamente, funcionários da NASA comentaram sobre as declarações do Dr. Mitchell, afirmando que a NASA não rastreia OVNIs e não está envolvida em nenhum tipo de encobrimento sobre a vida alienígena neste planeta ou em qualquer lugar do universo. O Dr. Mitchell é um grande americano, mas não compartilhamos de suas opiniões sobre esse assunto. No entanto, Edgar continua afirmando que os alienígenas e suas naves são reais e está convencido de que estamos sendo observados neste momento. Outra coisa que as pessoas têm apontado mais recentemente é que a transmissão ao vivo em HD da Estação Espacial Internacional é frequentemente interrompida quando objetos são vistos no espaço. Em 2014, alegadamente a NASA cortou a transmissão ao vivo das câmeras de visualização da Terra, que estavam montadas na estação espacial, exatamente quando um misterioso OVNI parecia pairar sobre a Terra. Os observadores de OVNIs afirmam que a interrupção nas transmissões ao vivo assim que um OVNI entra em cena é uma tentativa óbvia e deliberada de esconder o que eles acreditam ser avistamentos regulares de naves alienígenas observando a Terra. Alguns dizem que é a Lua ou um reflexo da lente, enquanto outros acreditam ser uma nave alienígena. Além disso, o observador de OVNIs Toby Luna aparentemente avistou um OVNI na transmissão ao vivo fora da estação espacial antes que a transmissão fosse interrompida por cerca de 15 segundos. Desnecessário dizer que é bastante estranho que a NASA corte o vídeo quando coisas assim acontecem. Isso acontece, talvez seja apenas uma coincidência devido a eles estarem enfrentando dificuldades técnicas ou talvez eles saibam algo que nós não sabemos. O tamanho do nosso universo é gigantesco. Mesmo aqueles que não acreditam em OVNIs ou em fotos e vídeos de alienígenas circulando, há muitos que afirmam que, devido à imensidão do universo, é impossível não haver outra forma de vida. Para entender por que as pessoas dizem que a vida alienígena deve existir, é preciso primeiro compreender o quão vasto é o universo. Acredita-se que o diâmetro do universo observável seja de cerca de 28 bilhões de parsecs, o que equivale a aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Agora, um único ano-luz corresponde a pouco menos de 6 trilhões de milhas, o que é um número absurdo. Então, multiplique 6 trilhões por 93 bilhões, e não se esqueça de que isso é apenas o que podemos observar. Não é que não tenhamos tecnologia para observar mais além, é apenas que a vida de outros objetos ainda não teve tempo suficiente para chegar à Terra desde o início da expansão cosmológica. E com tudo isso, astrônomos da Universidade de Auckland afirmam que acredita-se que existam cerca de 56 trilhões de planetas no universo observável. Deixo para você decidir se acha que apenas um desses 56 trilhões de planetas pode abrigar qualquer forma de vida. Alguns acreditam que civilizações estão atualmente existindo em planetas semelhantes à Terra, bem ao nosso lado, e outros acreditam que até mesmo nós poderíamos ser as bactérias de outra forma de vida. Adicione a isso a possibilidade de infinitas ou múltiplas dimensões, e as coisas se tornam completamente diferentes. Independentemente de você acreditar ou não nessas teorias, não há absolutamente como negar que o universo é incrível e nos deixou com muitas perguntas sem resposta. Os homens de preto são um assunto à parte. Embora isso esteja relacionado ao pensamento de que a NASA está encobrindo coisas, os homens de preto merecem uma discussão própria. Acredita-se que os homens de preto sejam agentes do governo que ameaçam ou assediam testemunhas de OVNIs e alienígenas para mantê-las em silêncio sobre o que viram. Ao longo dos anos, surgiram muitos mitos sobre eles, e se eles existem ou não ainda é um mistério. Mas se eles existem, muitos dizem que isso prova que há algo lá fora que o governo não quer que saibamos. Embora sua existência possa ser confirmada, há muitos relatos de pessoas que acreditam ter tido encontros com eles. Um desses relatos foi feito pelo Dr. Herbert Hopkins, um respeitado médico de família de Old Orchard Beach, Maine, que estava estudando um caso de OVNIs em setembro de 1976.
O telefone tocou e um homem se identificou como representante de uma organização ufológica de Nova Jersey. O homem perguntou se poderia ir à casa do médico para conversar sobre o caso de OVNIs. O médico concordou, e depois que a ligação terminou, Herbert se levantou da cadeira para ligar as luzes e o homem já estava dentro de sua casa, subindo as escadas. Hopkins ficou chocado com a rapidez com que o homem entrou em sua casa sem bater, e ficou ainda mais chocado com a aparência estranha do homem. Ele disse em uma entrevista que o homem usava um terno preto bem ajustado, sapatos pretos, meias pretas, uma camisa branca com gravata preta e um chapéu preto. Ele também disse aos repórteres que o homem era careca e não tinha sobrancelhas nem cílios. Herbert disse que conseguia ver que o homem estava usando batom, pois quando ele limpou a boca com as costas da luva, seus lábios ficaram borrados e havia batom vermelho na luva. A voz dele aparentemente era passiva, como se fosse de uma máquina, e eles começaram a conversar sobre o caso de OVNIs. Foi quando esse estranho homem ordenou que Herbert destruísse todas as evidências que ele havia reunido sobre o caso. O homem aparentemente se levantou e disse bem devagar: minha energia está acabando, tenho que ir agora. Adeus, antes de descer as escadas e desaparecer. O Dr. Hopkins ficou aterrorizado e não faz ideia do que aconteceu naquela noite. Outro caso muito peculiar começou em 14 de outubro de 2009, quando duas testemunhas afirmaram ter visto um objeto aéreo triangular desconhecido do lado de fora de um hotel, e um registro de caso de OVNIs foi aberto. Várias semanas depois, dois homens não identificados de preto visitaram o mesmo hotel em busca das duas testemunhas que viram esse OVNIs. As testemunhas não estavam lá naquele momento, então os homens de preto assediaram a equipe do hotel por cerca de 30 minutos antes de sair. Aqueles que conversaram com os homens disseram que eles eram completamente carecas, sem sobrancelhas nem cílios, e aparentemente tinham olhos estranhamente grandes e não piscavam enquanto falavam. Agora, não há provas reais se as filmagens em vídeo e os relatos são uma fraude ou se realmente aconteceram e os homens de preto estão por aí tentando nos manter no escuro. E com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. Deixe seu like se gostou e se inscreva no canal para mais conteúdos interessantes como esse. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos em breve.